Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos, operando de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante. O Senhor tem cuidado de nós temos imensa alegria de estar falando com o nosso Deus, colocando a nossa vida no altar, e Ele é maravilhosíssimo, amém? Quero estar contigo trazendo uma mensagem. Essa mensagem ela está em Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 16. Eu quero estar buscando ao Senhor juntamente contigo. Eu quero estar falando a respeito de tudo que aconteceu quando o povo de Deus clamou ao Senhor. E o Senhor desce do céu para socorrer o seu povo ali no Egito. E essa programação, ela chama Programação Socorro de Deus. É uma programação a qual Deus ele tem operado, a qual Deus tem agido, e Deus age em todos os aspectos de nossa vida. Ele é socorro, fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Nosso Deus, Ele é socorro para o cansado, para o aflito. O Senhor é Deus, Ele é socorro para aquele que tem clamado pela sua ajuda. E eu sei que muitas pessoas têm passado por situações difíceis, situações as quais não são fáceis de resolver, mas nós temos um Deus que Ele é maior do que todos os nossos problemas. Então eu quero te convidar a orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, muito obrigado por esse momento, porque sabemos, ó Pai, que até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a Tua boa mão tem sido conosco. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia que passamos, ó Pai, pelo alimento que tivemos, pela Tua presença santa, pelo Teu grande amor, o Teu carinho, Senhor Deus de Israel, pelos Teus benefícios, ó Pai, que chegaram até nós e chegaram até a nossa família. Então, nesse momento eu quero orar, quero clamar por aquelas pessoas, ó Pai, que estão precisando do Teu socorro. Quantas pessoas, ó Pai, têm buscado os médicos, ó Deus, e não têm encontrado o auxílio, ó Pai. Parece que sempre existe uma barreira, encontra as portas fechadas, mas nós sabemos, ó Pai, que quando nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nós temos livre acesso, Senhor Deus, porque o véu do templo ele foi rasgado. E o Senhor tem cuidado de nós, e a Tua boa mão, ó Pai, tem nos alcançado, e não é diferente nesta noite. Então venha o Senhor, nós te pedimos encarecidamente. Toca, Senhor Deus, nesse amado irmão, nessa amada irmã, Senhor Deus, nessa pessoa que tem orado juntamente com o pastor Carlos. Eu quero clamar ao Senhor, eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer infinitamente mais na vida dessa pessoa, Pai, que chora, dessa pessoa que se sente, Senhor Deus, abandonada, aflita, Senhor Deus, dessa pessoa que não encontra saída, Senhor Deus de Israel, mas nós sabemos que o Senhor é realmente tudo em todos. Então venha, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu sobrenatural, com as Tuas mãos potentes. Alcança todos nós, ó Pai. Toma, Senhor Deus, os nossos amigos, toma os nossos amados irmãos, irmãs, filhos, ó Pai, filhas. Seja tomando nossos cônjuges, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a nossa família, os familiares, ó Deus. Toma, Senhor Deus, aqueles que têm falado com o Senhor, ó Pai, porque somente o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em Êxodo capítulo 3, ele vai dizer assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa daquelas pessoas que estão como carrasco, daquelas pessoas que estão como pessoas que tiram a paz. Então, o Senhor, Ele ouve a aflição por causa daqueles que tentam de toda a maneira tirar o sossego, a paz, a tranquilidade. Então, os exatores, né, aquelas pessoas que são pagas para ali castigá-los, né? Tanto começa lá do alto escalão de Faraó e vai passando por todos os egípcios até chegar lá no canteiro de obra, onde estão aquelas pessoas que com chicotes nas mãos fazem com que o povo de Deus tenha ali um trabalho forçado, uma situação difícil que eles têm passado. Então Deus, Ele fala que tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa daqueles que os castiga, né? Os seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus está dizendo que conhece as nossas dores. Então Deus conheceu as dores daqueles que estavam ali no Egito. E isso é algo assim que a gente precisa entender. Nós temos um Deus que Ele não se encontra distante, Ele está perto. Então Ele vai dizer assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Aveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Isso está dizendo Deus. Isto te será por sinal que eu te enviei. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então Deus, Ele desce do céu, Ele vem com toda a sua glória à terra por causa de um povo, por causa do povo hebreu, por causa daquele povo que entra ali através de José.
E agora esse povo cresceu tanto que são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então são muitas pessoas. Daqueles que entraram ali, 76, 77 pessoas por ali, por aí, a gente encontra no texto 76 pessoas, outros lugares fala 77, mas a gente precisa entender que agora são milhões. E agora não mais está ali como convidados, mas estão como escravos, porque aquele rei que reinava no tempo de José agora morreu. E é outro agora que governa, e ele não conhece os feitos de José, e ele também não quer saber dos feitos de José. E o texto vai dizer, meu amado irmão, texto bíblico vai dizer que agora o povo hebreu, ele é maior do que os egípcios, mais numeroso, e eles têm medo que esse povo agora, numa guerra, se voltem contra eles, e eles escravizam o povo de Deus. Então foi dado uma ordem dizendo que todo menino que nascesse hebreu teria que ser morto. Então era morto e jogado no Nilo para os crocodilos comer. Então a gente entende que o bem que José fez ao Egito, agora o Egito devolve em mal para o povo de Deus. E o povo de Deus começa a sofrer de uma forma que esse clamor por socorro chega a Deus. E Deus, ele vem com seu poder, ele vem com a assunção, ele vem com seu sobrenatural. Assim é na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua enfermidade, eu não sei a situação que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu sei, que Deus ouve. De uma coisa eu sei, que Deus desce do céu e ele vem com seu socorro. E aí é onde nós precisamos entender uma coisa. Deus, ele desce do céu e vem ao encontro do seu povo. E ele fala com Moisés: eu tirarei o meu povo com mão forte do Egito. E aí, quando Deus, ele, através dos seus sinais, ele tira o povo do Egito. E o povo começa na caminhada do Egito para a terra prometida, o povo começa a murmurar. O povo começa com sua insatisfação. O povo começa a falar contra Moisés e contra Deus. O povo, ele, como nós usamos um ditado popular que nós usamos muito, né? Diz que o povo agora cospe no prato que comeu. Porque se eu estou escravo, e agora eu ganho a liberdade através do sobrenatural de Deus, eu preciso ser agradecido. Eu preciso estar indo mais além. Eu não posso ficar de qualquer maneira, mas eu preciso avançar. Eu preciso continuar olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Eu preciso estar olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso olhar para o socorrista. Eu não posso olhar para trás. Mas o povo começou a olhar para trás. Começou a sentir saudade dos melões, dos pepinos que havia no Egito, das cebolas. E a gente precisa entender, meu amado irmão, quando nós olhamos para frente, Deus tem algo melhor para nós. E aí eu quero te dizer que às vezes a gente tem lutado tanto, e Deus tem nos ouvido, talvez não é tudo aquilo que a gente quer, mas é tudo aquilo que a gente precisa.
e a gente começa a murmurar, a gente começa a dar para trás. Não é a vontade do Pai que nós venhamos estar dessa maneira. A vontade do Pai é que nós venhamos avançar, a vontade do Pai é que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer que Ele pode, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o povo erra. E quando o povo começa a errar, meu amado irmão, o povo fala absurdos contra Moisés e contra Deus. E uma trajetória que seria de 11 dias, saindo do Egito e entrando na Terra Prometida. 11 dias. Essa bênção chegaria para todo o povo de Deus, para os hebreus. Mas o que vai acontecer, meu amado irmão, é algo assim que muitas vezes pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo contigo, pode estar acontecendo na tua família, pode estar acontecendo algo assim à sua volta. É que aquele presente de Deus que poderia ser assim 11 dias, agora se torna 40 anos. Já imaginou? E nós precisamos entender isso, que às vezes Deus até tem pressa em nos abençoar, mas quem retarda a bênção muitas vezes somos nós, por causa que a gente acredita desacreditando. A gente recebe a bênção, mas a bênção que nós recebemos, nós não somos gratos das coisas que Deus tem feito na nossa vida. E às vezes nós cruzamos os braços, quando a ordem de Deus é para que nós venhamos marchar, para que nós venhamos avançar. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma necessidade de nós estarmos avançando, há uma necessidade de nós estarmos confiando nessa bênção que Deus tem para a minha vida, tem para a tua vida. Porque durante essa trajetória, o povo de Deus viu coisas assim maravilhosíssimas que às vezes eu nem você ainda vimos coisas que eles viram. Mas a gente encontra um texto que está aqui em Hebreus, e eu quero compartilhar contigo aqui no livro de Hebreus, capítulo 11 do livro de Hebreus. Tem aqui uma palavra que é algo assim fenomenal, algo assim maravilhosíssimo, e eu preciso compartilhar contigo, eu preciso falar contigo. Hebreus capítulo 11, olha o que o Senhor fala através da sua palavra, e Ele vai dizer assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E está dizendo a prova das coisas que não se vê. Nós não estamos vendo, mas nós podemos esperar. Nós podemos crer. E essa esperança, ela não pode sair do nosso coração, da nossa mente. Nós precisamos continuar esperançosos, nós precisamos continuar falando conosco mesmo. Eu creio que Deus, Ele se levantará em meu favor. Assim como Jó, ele disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E no fim de todas as coisas, Ele se levantará em meu favor. E assim aconteceu com Jó. Assim, nós precisamos entender que aconteceu com o povo de Israel. Não daqueles que saíram do Egito, porque morreram todos no deserto. Mas os filhos, os netos, entraram na terra prometida. E a gente encontra uma sequência de erros. E muitas vezes esses erros também nós os cometemos.
Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos ver que Deus tem algo maravilhoso para nós. O Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos entender isso. E se nós não entendemos, nós estamos a cada dia igual caranguejo andando para trás. Nós precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos crer no autor e consumador da nossa fé. Amém? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu espero que essa palavra ela venha te ajudar de alguma forma, que você venha crer, que você venha verdadeiramente confiar que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele pode trazer coisas maravilhosas na sua vida, aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem clamado. Nós precisamos ter verdadeiramente certeza que Deus não falha, que Deus, falando, ele cumprirá aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu. Então eu creio, eu espero que você também creia que ele entrará com providência na sua vida. Seja uma cura, seja algo que você tem colocado diante dele, ele trará livramento. Ele operará maravilhosamente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero abençoar essa pessoa que tem orado comigo nesta noite. Eu quero te pedir, Pai amado, que o Senhor venha tirar toda a dor. Eu quero te pedir, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está curando essa pessoa. Pai, seja qual for o problema, Pai, que ela tem passado, que ela tem, Senhor Deus, colocado diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha restaurar para a honra e para a glória do Teu nome. Toca no lugar da dor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pois a Tua palavra vai dizer que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Sara, Senhor, essa pessoa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providências nessa família, Pai. Abençoa esse casamento, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa criança, abençoa esse jovem, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, essa pessoa já adulta, um ancião, uma anciã. Opera, Senhor Deus, milagrosamente na vida dele, Senhor Deus, abra os caminhos, ó Pai. Ah, Deus, coloca as barreiras por terra, Senhor Deus, ajuda que eles estejam passando e atravessando os obstáculos que estão propostos, ó Pai, na vida de cada um deles. Que venha o Senhor, ó Pai, agir com poder e bondade. Assim nós clamamos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe. Um abração aí do pastor Carlos. Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.